Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. O jogo contra o Olímpia, o último jogo que a gente praticamente chancelou a nossa classificação. O primeiro tempo ele foi muito burocrático, como muitos falaram, mas eu gostei de um ponto positivo, foi a escalação. A escalação ela foi coerente e uma escalação com bons jogadores. Aí ele já ganhou um ponto comigo, Miguel Ángel Ramírez. Por mais que muitos colorados, assim como eu, estão um tanto quanto tristes no que tange ao desempenho e no funcionamento da equipe, eu acredito que ontem a gente estava obviamente o nosso grupo não é um grupo difícil, mas dentro da Libertadores sempre existem jogos em que o adversário vai estar bem postado e ele vai te complicar muito, porque uma equipe que se propõe a ser mais defensiva, quando ela tem qualidade, ela consegue te fazer danos, mas quando ela não tem muita qualidade, como é o caso do Olímpia, ela te dificulta muito o jogo. E como as linhas são muito em cima, ele adianta muito as linhas, ele joga lá em cima com as linhas, o Miguel Ángel Ramírez. Por vezes se parece que, por exemplo, muita gente falou que o Lucas Ribeiro não jogou bem. Eu acho que jogou bem. É porque o zagueiro, o sistema defensivo, ele fica um pouco mais disposto, porque esse modo de jogar ele requer que as linhas sempre estejam adiantadas e por vezes a equipe adversária vai conseguir nos atacar. Até porque num jogo de futebol não é só tu que vai atacar, vai ter momentos em que tu vai dividir o protagonismo com a equipe adversária, mesmo a equipe adversária sendo ruim. Eu gostei do segundo tempo porque as movimentações, as trocas de passe foram mais rápidas e a gente conseguiu ser inteligente e saber jogar muito bem o jogo. Porque nem sempre a gente vai conseguir executar o melhor dos futebols, o melhor do futebol, vamos dizer assim. Futebol, se é que existe o plural para o melhor do futebol. Mas a gente foi esperto. O primeiro jogo foi o primeiro tempo a gente teve um lance onde acho que foi o Saravia que tentou encobrir o goleiro. A gente teve um chute muito perigoso do Moisés, onde o goleiro fez uma baita de uma defesa. A gente teve a cabeçada do Thiago Galhardo, que foi totalmente destrambelhada, porque o cruzamento foi na cabeça e ele acabou tirando do gol. E a gente teve mais tempo a posse de bola. Não que isso ganhe jogo, que isso seja interessante, mas o jogo sempre teve a nossa disposição e a gente criou as melhores chances. Depois com o Yuri Alberto, uma na cara do gol e o gol dele. A gente teve o Edenilson que deixou o Caio Vidal na cara do gol. E o Caio Vidal, ele, quando foi bater, o zagueiro conseguiu travar ele. Eu gostei mais do funcionamento dessa equipe e dos jogadores que estavam nela. A gente conseguiu desempenhar um futebol não dos mais, vamos dizer assim, maravilhosos, mas foi um futebol dentro do que a gente estava correndo risco de... Porque se a gente não ganhasse, a gente estaria correndo muitos riscos. A gente conseguiu jogar o jogo bem, vamos dizer assim. Porque, embora eu espero que o Miguel consiga arrumar esse time e que ele... o Miguel Ramírez tem que ele tem que ser mais flexível, porque ele pode manter o modo de jogar dele posicional, mas ele tem que colocar os melhores jogadores para desempenhar isso e o funcionamento tem que ser mais rápido.
Porque se aquele toque-toque que ele faz, que ele propõe, que ele orienta os jogadores a fazer, se aquele toque-toque ser muito vagaroso e devagar, vai dar uma impressão para todo mundo de que o jogo tá chato, o jogo parece que os jogadores não querem fazer nada dentro de campo. Tem que ter mais dinamismo, mais velocidade no toque e arriscar chutar fora da área. O Miguel Ramírez ainda tem muitas coisas a arrumar e por mais que a torcida tenha e está muito triste, vamos dizer assim, porque a gente queria ver pelo menos mais que a equipe tivesse passado por cima na primeira fase da Libertadores, porque o jogo contra o Táchira ele trouxe algumas coisas negativas e mostrou muitas dificuldades que o time está tendo desde a preparação física e até ainda para encaixar esse modo de jogar. Mas vamos esperar que as coisas melhorem. Acho que se pode melhorar porque a gente tem um muito bom grupo. Os nossos jogadores são muito bons. Apesar que tem um monte de gente que gosta de desmerecer esses jogadores, eles são muito bons. E eu sempre falo, o principal responsável, aquele que propõe a ideia, aquele que dá as orientações, aquele que faz as jogadas ensaiadas, aquele que diz como o jogador tem que executar o jogo na posição, aquele que passa toda a tática, que passa o que o jogador tem que fazer, como o jogador tem que se mover, quais vão ser dentro da tática, o que ele vai fazer para agredir o adversário, o que ele vai fazer para que o adversário não tenha para tentar anular as valências do adversário, é o técnico. E eu espero que o Miguel Ángel Ramírez melhore, porque a gente merece isso. Porque muito curioso é que os passadores de pano do Miguel Ángel Ramírez, eles vivem destruindo o Abel Braga, que teve muitas dificuldades quando estreou no Internacional, muito porque ele pegou um time do Eduardo Coudet que estava em declínio, porque a gente com o Eduardo Coudet já não apresentava um bom nível, e por mais que o Eduardo Coudet tenha nos classificado para as fases, para as quartas da Copa do Brasil e nos classificado para as oitavas da Libertadores, o trabalho dele era bem mais ou menos, porque dentro da Copa do Brasil era óbvio que ia se classificar e quase não se classificou, teve problemas contra o Atlético Goianiense e na Libertadores a gente fez cada joguinho assim que foi lamentável, poderia ter sido muito melhor e a gente poderia ter sido o primeiro daquele grupo em que a gente estava com o Grêmio. Então o Abel teve que arrumar muitas coisas erradas e viciadas naquele time e demorou um pouco, só que tem muitos atenuantes. O Abel Braga, diferente do Coudet, ele não iniciou o ano. Ele pegou um time no meio do ano, onde as competições estavam se acirrando e aonde ele tinha que arrumar um time. E ele não começou enfrentando times do Gauchão, onde tu pode arrumar o time, onde tu pode ver qual jogador que tu vai poder usar durante o ano. O Abel teve muitos problemas, fora que ele também teve o Corongo. Ele não conseguiu treinar o Inter no primeiro jogo contra o Boca Juniors, não conseguiu treinar e nem ficou na casa mata. Ele não conseguiu fazer isso também contra o jogo do Atlético Mineiro, e ele não fez isso contra o América Mineiro. Não, contra o América Mineiro sim, contra o Fluminense ele não conseguiu treinar. Ele teve muitas dificuldades até encaixar o time e até conseguir fazer, porque o melhor time foi... as melhores partidas foram com o Abel Braga. O Boca Juniors, onde a gente merecia ter goleado. A gente ganhou muito bem do Palmeiras e naquela época o Palmeiras ainda brigava pelo título brasileiro. A gente fez um baita de um jogo contra o São Paulo e a gente ganhou o Grenal, onde a gente
teve superioridade no primeiro tempo, a gente teve as melhores chances. Depois, no segundo tempo, o Grêmio equilibrou. Porque naquele jogo a gente teve chance com o Yuri Alberto, que bateu na trave. A gente teve chance com o Peglo, que honrou um gol embaixo do gol. E a gente criou situações importantes onde os zagueiros do Grêmio fecharam e não deixaram entrar o gol. Foram muitas coisas interessantes com o Abel Braga. O Abel Braga foi o melhor técnico que a gente teve e conseguiu arrumar o time, não contra esses timezinhos do gauchão. O Abel Braga arrumou o time enfrentando times muito bons do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores, e conseguiu arrumar. Ele teve pouco tempo, mas ele conseguiu arrumar, e todo mundo condena o Abel Braga, mas o Abel Braga, porque ele perdeu pro Sport, porque ele não fez gol no Corinthians, pelo amor de Deus. No final do Brasileirão a gente foi roubado, e contra o Corinthians a gente criou várias chances de gol que tivemos não fomos felizes. Mas eu espero que o Miguel Ramírez melhore, porque porque ele ganhou um pouquinho de moral, porque ele vai se classificar para a Libertadores, nada mais que o que ele deveria fazer, porque seria humilhante um clube do nosso tamanho não se classificar para as fases complementares, mas ele vai disputar agora o próximo Grenal. Eu espero que ele vença, que ele coloque um time, que ele coloque esse time que ele escalou contra o Olímpia, e que esse time ele tenha mais que ele consiga fazer o seu jogo com mais velocidade, com uma troca de passes com mais dinamismo, que consiga envolver o time adversário, porque ele se propõe a atacar, e invariavelmente o time adversário também vai criar chances contra a gente. Então a gente tem que entender nesse fato, porque muitas vezes podem se dizer: a defesa tá mal, porque eu vi muita gente tentando condenar o Lucas Ribeiro, que eu achei que foi muito bem. O que acontece é que tu jogando numa linha muito quando teus meio-campistas e o teu ataque não conseguem no primeiro combate fazer com que a bola não saia um pouco, que ela não saia bem, vai sobrar para a zaga, para os laterais, algum problema que eles vão ter que se virar um pouco mais na defesa. Mas num todo, eu vejo que a gente está num caminho interessante, que precisa de resultado, porque todo o trabalho e todo o processo de um treinador para poder se afirmar num time, o resultado é importante, porque o resultado e os títulos dão musculatura para o trabalho do treinador, para que o treinador ele consiga ficar tranquilo e que ele consiga desenvolver bem o seu trabalho. E eu espero que o Miguel Ramírez acerte a mão, porque material humano a gente tem, e a gente não tem que destruir os nossos jogadores, principalmente os jovens. A gente tem que entender que determinados jogadores não dão mais para o Inter, mas que os jovens a gente tem que estar sempre apoiando, porque o jovem ele está sempre melhorando, sempre se aperfeiçoando, e o jovem ele merece todas as condições para desenvolver, e o técnico tem que dar confiança para esse jovem. E como um todo eu vejo que as coisas estão bem. Eu gostaria muito de ver o Carlos Miguel. Eu não entendo por que o Internacional não efetiva esse goleiro como o goleiro do Internacional. É um goleiro grande, é um goleiro que sabe sair jogando com os pés, é um goleiro que tem uma boa envergadura, ele faz lançamento com a mão, com os pés, e ele sai bem do gol. Esse goleiro que a gente tem quase 2,4 m, e eu não sei, parece que a direção do Inter não gosta dele, eu não entendo, mas ele ainda é nosso, mas parece que eles não querem renovar o contrato. Eu acho um erro, porque por mais que o Lomba tenha conseguido
tenha feito uma defesa importante no último jogo, a gente não pode confiar no Lomba, porque vai e vir um momento mais decisivo e ele vai falhar. Invariavelmente acontece isso. É só a gente ver os gols que ele já tomou que foram determinantes para que a gente tivesse perdido coisas grandes. Mas vamos esperar que as coisas melhorem, porque a gente é torcedor do Inter e não torcedor de tese, como